Já pensou em uma véspera de Natal, ser visitado por fantasmas que querem fazer você se arrepender dos seus atos passados? Você será assombrado por 3 espíritos. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Se eu pudesse decidir, todo idiota que aparecesse dizendo Feliz Natal seria queimado no óleo fervente. Quando o dia 25 de dezembro começa a chegar, todos esperam que o bom velhinho apareça, com um saco cheio de presentes. Pelo menos é isso que a gente vê e acompanha nas lendas. Mas e se eu te contar que o Papai Noel que viesse à sua casa fosse na realidade um monstro macabro e que na real está prestes a pegar você? Você vai conhecer os fantasmas de Scrooge. Os Fantasmas de Scrooge são uma adaptação de uma história chamada Um Conto de Natal de Charles Dickens e é estrelado por Jim Carrey em uma infinidade de papéis que lhe dá a vida, incluindo Ebenezer Scrooge como um homem jovem de meia idade e idoso, e os 3 fantasmas que assombram Scrooge durante a série. O primeiro virá amanhã quando der uma badalada. O filme começa com o livro Os Fantasmas de Scrooge e as palavras Marley está morto aparecendo. A cena então mostra o falecido Jacob Marley em seu caixão com 2 moedas de 1 centavo cobrindo seus olhos na funerária. Ele aparentemente morreu na noite anterior à véspera de Natal. O agente funerário então entrega uma caneta à mão estendida de Ebenezer Scrooge, que usa então para assinar seu termo de certidão de óbito como testemunha. O agente funerário estende a mão então, pedindo uma gorjeta. Scrooge olha para ele ameaçadoramente e então, relutante, pega uma moeda e a deixa cair em sua mão. No entanto, o agente funerário ainda mantém a mão estendida, esperando mais. Scrooge, ainda mais relutante, decide então tirar mais 1 centavo e, muito lentamente, quase involuntariamente, o deixa cair. E então, nas mãos do agente funerário. Ao se virar para trás, ele pega os 2 moedas que estão cobrindo os olhos de Marley, enxuga-os e os coloca no bolso. O filme então corta para a véspera de Natal 7 anos depois, quando a câmera faz um zoom em toda a cidade em 3D. Enquanto todos estão alegres nas ruas, as crianças estão girando em pedaços, os habitantes da cidade estão comprando todos os tipos de comida de Natal. Um açougueiro trabalhando em um porão para uma festa joga um pedaço de carne em algumas crianças pobres que imploram por comida, apenas para ver um cachorro agarrá-los, e as crianças perseguem isso. Feliz Natal! Que Sua Excelência o Prefeito! Algumas outras crianças segurando o para-choque e andando para trás dos bondes, e cantores de Natal na rua cantando. No entanto, um homem sozinho caminhando para o trabalho não está com a disposição para isso. Ele é Scrooge. Os cães se escondem dele. As crianças então começam a fugir ao vê-lo, e até mesmo os cantores param de cantar quando eles passam por eles. Ponha a culpa neles, Scrooge, não em nós. Scrooge então vai para seu local de trabalho, onde ele trabalha como cobrador de dinheiro. Bob Cratchit está trabalhando lá e tremendo de frio no prédio, pois ele só tem uma brasa de carvão morrendo então para mantê-lo aquecido, como o resto do carvão trancado com as chaves da mesa de Scrooge. Um pouco tempo depois, entra o sobrinho do Pratinhas, Fred, todo alegre e cheio do espírito natalino. Ele se oferece para convidar Scrooge para passar o Natal em sua casa, mas Ebenezer rapidamente recusa, dizendo a Fred que ele é um tolo por perder tempo e dinheiro nesse feriado. Mas fiz essa tentativa em nome do Natal. Sendo assim, Feliz Natal, tio! Passar bem! Repreendendo que ele poderia ser mais rico se ele concentrasse mais no dinheiro e menos nos amigos e sua esposa. Quando Scrooge pergunta a Fred por que ele se casou, Fred responde que está apaixonado. Scrooge rapidamente o dispensa, com repetidos Passar bem! E Feliz Natal! Logo depois, 2 cavalheiros gentis vêm ao local de trabalho de Scrooge, cobrando para os pobres, quando fazem a Ebenezer com que ele gostaria de contribuir. Scrooge responde, nada, pensando erroneamente que ele queria se doar anonimamente. Eles então perguntam novamente, mas Scrooge diz que ele não gostaria e não dará dinheiro a nenhum pobre, especialmente porque algumas das doações foram para prisioneiros e pessoas mentalmente loucas também para as férias. Quando os 2 homens pedem que ele pense novamente nos pobres, Scrooge diz com raiva que eles devem morrer para diminuir o excedente populacional do planeta. Tristes com a resposta de Ebenezer, os 2 cavalheiros vão embora. Passar bem, cavalheiros! Passar bem.
Perto da hora de fechar, Cratch para Scrooge, como um dia de folga para o dia do Natal. O Scrooge, relutante, dá a ele o tempo, mas diz a ele para vir mais cedo no dia seguinte para compensar o tempo livre. Os dois então partem e seguem caminhos separados. Ebenezer caminhando curvado com sua bengala e Cratch deslizando feliz por uma colina gelada com algumas crianças locais ao seu lado. Ebenezer chega à sua casa fria e elevada. Ele olha para Aldrava e vai abrir a porta, mas deixa as chaves caírem. Ele se abaixa para pegar, e ao se levantar Aldrava, foi substituído pela cabeça brilhante do fantasma de Jacob Marley. Atordoado, Scrooge lentamente estende a mão em direção a ele, e assim que sua mão se aproxima, o rosto aparece distorcido e ruge para ele. Ebenezer cai de costas na varanda da frente, assustado, e ao se levantar, se olha para a porta novamente, mas se Aldrava original não estava lá, convencendo então de que era apenas uma alucinação. Ele então decide entrar na casa. Scrooge é então visto com uma touca de dormir e pijama, muito característico, não é? Comendo um pouco de mingau, um mingau de aveia de ralo, em uma tigela ao lado de uma lareira em seu quarto principal. Quando está prestes a ir para a cama, ouve alguns ruídos altos e cada vez mais altos. Os sinos de sua campainha começam a tocar cada vez mais alto, até que Scrooge tem que cobrir seus ouvidos com o som deles. Ele então ouve alguém subindo as escadas pelo seu quarto. Com os baques altos, ele então alcança uma porta fechada de seu quarto. Um silêncio então toma conta do quarto, e de repente meia dúzia de enormes blocos de cimento iluminados por fantasmas envoltos em correntes irrompem pela sala de Scrooge. Quando todos pousam ao redor de Ebenezer, vemos que eles então estão ligados ao fantasma de Jacob Marley. Enquanto ele flutua para dentro da sala, Marley explica que está sendo punido por todas as suas indiscrições más em sua vida. Está morto há 7 anos. E esteve todo esse tempo viajando. O tempo todo, sem descanso nem paz. Scrooge se pergunta por que ele já era um homem de negócios tão bom como ele. Marley explica que, embora fosse um bom empresário, ele era um ser humano terrível e que quanto mais correntes em fantasma, mais punição. Ele então avisa Scrooge que se ele continuar em seu caminho atual, as correntes de Ebenezer serão ainda piores do que as de Marley. Jacob diz a Scrooge que será visitado por 3 espíritos durante toda a noite. Scrooge, com humor, pergunta se os 3 podem visitá-lo ao mesmo tempo. Jacob diz que o primeiro fantasma irá visitá-lo assim que ele se levantar para ir embora. Enquanto Marley sai pela janela, Scrooge vê muitos outros espíritos flutuando do lado de fora, condenados a uma eternidade de correntes e blocos de cimento. Um outro fantasma do outro lado vê Scrooge olhando para ele e voa em sua direção, mas bate na janela quando a tela escurece. Espere o segundo na noite seguinte à mesma hora. E o terceiro? A próxima cena então fica escura com um breu, até uma pequena luz bruxelante aparece e fica cada vez mais brilhante. Ela acorda Scrooge e se transforma em um fantasma, mas se parece muito com um pavio de vela. Ela vê um anúncio como um fantasma do Natal passado e diz a Ebenezer que o levará às suas memórias do passado. Ele toca Scrooge com um pouco de pó de fada para dar a ele a habilidade de voar. Eles então decolam pela cidade. Assim como no início do filme, vemos o povo zunindo pela cidade até chegarmos a outra parte do país, onde Scrooge se lembra de ter sido criado e nascido. Ele então, o fantasma, o leva para a escola, onde vemos um Ebenezer solitário e triste olhando pela janela. Parece que seu pai era tão frio quanto Scrooge. Agora o deixou parar de estudar, mas ele nunca vinha buscá-lo todos os anos. A escola se transforma em uma versão mais velha e gasta ao pouco dos anos onde Scrooge está cada vez mais sozinho. Como tem estado sempre lá, ano após ano, um dia sua irmã chega feliz e diz a ele que seu pai, da noite para o dia, mudou de ideia e, cheio de espírito natalino, enviou uma carroça para trazer Scrooge de volta para a sua família nas férias. Vim levar você pra casa! Me levar pra casa? O espírito diz a Scrooge que mais tarde ela deu à luz a um filho, que acabou sendo sobrinho de Scrooge, Fred. Em seguida, vemos Scrooge como um jovem aprendiz do Sr. Feeling, na véspera de Natal. Quando seu turno de trabalho termina, Feeling vira alegremente à sua mesa e
começa a dançar, ordenando que o seu local de trabalho seja transformado em um salão de banquete de Natal. As mesas e cadeiras são empurradas para trás como uma forma de criar toneladas de espaço para dançar, e com certeza a cena se transforma em uma celebração festiva de Natal, com comida, dança e canto. Fielsen, então, e sua esposa dançam seguidos por cada menino e menina. Quando chega a vez de Scrooge, ele conhece uma jovem chamada Betty e fica instantaneamente apaixonado. Passamos então para anos depois, onde Scrooge agora é muito rico, mas esfriou. Sua noiva Betty pede sua liberação para romper o noivado, dizendo que ele mudou e se preocupa mais com o dinheiro do que com o amor. Ela tenta lembrá-lo que eles eram felizes quando eram mais pobres, mais apaixonados. No entanto, ele diz que encontrou um novo ídolo para valorizar: seu dinheiro. Você, que mede tudo pelo lucro. Scrooge age na defensiva e acaba zombando da relação a ela, dizendo que trabalhou muito para chegar onde está e se recusa a desistir de o que está fazendo. Vendo então que Ebenezer não vai desistir do seu amor por dinheiro, então Belle tristemente sai de sua vida. Nesse ponto, a versão mais velha de Scrooge não quer mais nada, então está triste, com lembranças e tenta extinguir o fantasma do Natal passado, cobrindo com a tampa do extintor que carrega. Inicialmente parece funcionar, entretanto a tampa então decola como um foguete, voando, e Scrooge quase na direção da lua. A chama então se extingue e Scrooge cai no chão, caindo ruidosamente quando fecha os olhos. No entanto, quando ele abre, ele descobre que está de volta em seu próprio quarto. Scrooge então vê uma luz brilhante atrás de seu quarto. Ele se aproxima lentamente e abre. Ao entrar, ele vê uma sala cheia até o topo com comida e bebida. Sentado no topo há o fantasma do presente de Natal, que aparece para o Scrooge como um gigante sorridente com cabelo castanho escuro e encaracolado, vestido com um manto de uma bainha e pendurado do lado. Ele diz então: Mais de 1.800 irmãos. 1.842 irmãos. Ele diz então que é um dos mais dos 1.800 irmãos, um irmão a cada Natal desde que o primeiro sendo o último. O fantasma pega a tocha e espalha brasas no chão, tornando-a transparente. O chão da sua casa então voa por toda a cidade, mostrando toda a alegria e o calor espalhados pelos habitantes da cidade natal. Nesse ponto, Scrooge percebe que a cada 7 dias, os poucos lugares onde os pobres podem esquecer suas refeições são fechados por motivos religiosos. O fantasma explica que Scrooge, que alguns afirmam conhecê-lo, fazem seus atos de ganância em seu nome. O fantasma diz a Scrooge então que chama os homens de tecido. São estranhos, porque Scrooge deveria culpar por eles os atos de ganância, e não a ele. A casa então pousa sobre a casa de um pobre decadente Bob Cratchit. Ele e Tim ainda não chegam em casa, mas sua esposa e os outros filhos estão cozinhando e esperando que eles cheguem. Os dois então entram com Tim nos ombros de Bob, ambos felizes e alegres. Apesar de serem pobres, eles são felizes por estarem juntos como uma família. Enquanto Tim vai verificar o pudim, Bob e sua esposa falam a Tim sobre a doença que exige com que ele ande de muleta. Bob finge dizer a sua esposa que Tim está melhorando a cada dia em seu rosto, mas contam histórias diferentes conforme começa a ficar triste. Scrooge pergunta ao espírito de Natal sobre Tim e se ele viverá. O fantasma afirma primeiro que ele pode permanecer inalterado pelo futuro. Sim, ele morrerá. Então, usando suas próprias palavras de Scrooge contra seu rosto, ele transforma seu próprio Scrooge e sugere que é melhor fazer isso. Assim diminui o excedente populacional. O fantasma de presente de Natal então leva Scrooge para a propriedade de Fred, seu sobrinho. Embora não seja tão rico quanto Scrooge, ele parece estar muito bem de vida. Fred e seus amigos e familiares estão jogando um jogo de sim e não, onde ele pensa algo e deve dizer sim e não. E assim, as respostas são sempre diferentes. Fred então faz um brinde ao tio, mas ele tem que convencer a todos a levantarem os copos para ele. O fantasma diz que seu tempo na Terra está quase acabando. Scrooge então vê uma mão com garras debaixo do manto do fantasma e pergunta quem ou quem é. O fantasma levanta de uma túnica que revela um menino e uma menina magricela demoníaca. O menino se chama Ignorância e a menina se chama Querer. O fantasma avisa Scrooge para tomar muito cuidado com os dois. Então, Ignorance salta sobre Scrooge e se transforma em um adulto presidiário, enquanto Walt tenta se transformar em um paciente com doença mental em uma camisa de força, e ambos o atormentam com suas próprias palavras. Não há prisões, não há casa de trabalho. O fantasma ri enquanto envelhece rapidamente, depois se transforma em um esqueleto e logo depois em pó, deixando
deixando Scrooge sozinho na sala. A ignorância e carência são os manifestantes da visão de Scrooge sobre os prisioneiros e a paciência dos doentes mentais, conforme afirmando quando ele conversou com os coletores da cidade naquela manhã. Scrooge olha para a própria sombra, que lentamente começa a se transformar no fantasma do Natal que ainda virá. O espírito paira acima sobre ele, com as mãos assustadas e garras estendidas avançam em direção a ele. Fazendo-o descer sobre os degraus. Scrooge então levanta os olhos e encontra um grupo de empresários rindo e brindando sobre a recente morte de um colega que aconteceu no Natal. Eles mencionam que será um funeral barato e que só iriam se o almoço fosse servido. Sentindo-se pequeno a cada vez, Scrooge é perseguido pelo fantasma que está dirigindo uma carruagem conduzida por grandes cavalos negros com olhos vermelhos de sangue. Ebenezer tenta fugir, mas as ruas começam a ficar cada vez mais estreitas. Depois de vários apuros fugindo, Scrooge finalmente chega a uma loja de trapos de lixo do submundo, onde encontra sua faxineira, a Sra. Jayber, como lojistas que ele chama de Velho Joe. Aparentemente, a Sra. Jayber tem roubado itens de sua casa de um cliente após a morte e está tentando vendê-los para o Velho Joe. Ela segura um grande pano dourado e vermelho e comenta rindo que alguém foi tolo o suficiente para cobrir o corpo implicando com o roubo do cadáver. Scrooge, em miniatura, percebendo os bens roubados como sendo dele, e grita para a senhora: "Você está despedida." O Velho Joe então repentinamente começa a levantar um atiçador de fogo e olhar para Scrooge. Parece que ele está prestes a acertar Ebenezer, mas na verdade ele está olhando para um rato avarento que está escondido atrás dele. Tanto Scrooge quanto o rato fogem em busca de segurança. Scrooge escapando pelo cano de esgoto, Ebenezer descansa um pouco. Segundo depois, ele então percebe que não foi uma pessoa muito boa. Nessa hora, ele começa a perceber que algumas coisas estão erradas e que ele deve mudar seus atos. Por último, então, Scrooge é levado ao cemitério, onde ele acaba próximo a um túmulo mal cuidado e coberto de neve. O espírito começa a limpar um pouco da neve, revelando o nome de Ebenezer Scrooge, e implora aos espíritos dizendo que eles mudarão seus caminhos. Implacável, o espírito então limpa um pouco mais da neve, revelando a data de nascimento de Scrooge e em seguida a data de morte, 25 de dezembro, parando um pouco antes do ano. Scrooge alega então que viu o erro de seus caminhos e vai se arrepender e mudar. No entanto, Scrooge começa a cair na sepultura, segurando apenas uma raiz de árvore. O fundo da sepultura revela um caixão que brilha em vermelho e significa que ele vai continuar a ser como é. Ele então será enviado para o inferno. Scrooge pergunta se os eventos são gravados em pedra e podem ser alterados. O espírito então apenas aponta para o túmulo. Como Ebenezer implora ainda mais, a raiz que ele se apega nas mãos se torna um espírito. O espírito então revela seu rosto, uma caveira negra e demoníaca com terríveis olhos ardentes, e solta Scrooge, fazendo-o cair no caixão. Assim que Scrooge cai completamente, ele abre os olhos e vê que está então em seu próprio quarto. Percebendo que ele ainda está vivo, Ebenezer pula de alegria, feliz por ter recebido outra chance. Ele então abre a janela e vê um menino puxando um trenó. Ele pergunta então ao menino que dia é hoje. Quando o menino responde que é Natal, Scrooge diz ao menino para buscar o maior ganso do açougue e trazê-lo, oferecendo um xerém inteiro se ele fizer isso rápido o suficiente. Scrooge então chama todos à sua casa e decide fazer uma grande noite de Natal. Assim, para mudar, no dia seguinte, Scrooge já está no trabalho rindo alegremente. Crash então chega 16 minutos atrasado. Ebenezer, mantendo a aparência de velho mesquinho, manda Bob entrar em seu escritório. Como resultado por estar atrasado, ele diz a Bob que não tem a escolha, a não ser dar ele um aumento substancial. Bob, de olhos fechados, esperando o pior, de repente os abre. Scrooge então diz que vai cuidar dele e de sua família, especialmente sustentar Tin e Tin, e eles nunca mais terão que se preocupar com nada. Ele dá a Bob algum dinheiro para comprar carvão para manter seu local de trabalho aquecido, e o manda embora. Bob então sai, mas olha para trás pela janela para ver Scrooge, rindo e dançando. Ele então vira para o público e termina de narrar a história. Bob diz que Tin e Tin melhorou, e Scrooge se tornou o segundo pai para ele. Scrooge realmente se arrependeu dos seus atos, e com suas palavras sendo mais gentis ainda e generosa, Scrooge agora termina gritando: "Deus abençoe a todos." Ele fez tudo o que prometeu e mais. Como derrotar? Para a gente entender como derrotar os fantasmas do Natal passado, a gente tem que aí entender realmente algumas coisas muito interessantes. Afinal, esse ser não é tão fácil assim, né? A gente tem que conseguir aí analisar todas as questões que rodeiam isso.
Como é que a gente começa? A primeira coisa que a gente pode olhar é justamente que alguns desses fantasmas, eles vêm aí do passado, do presente e do futuro, ou seja, eles têm aí o poder de manipulação do tempo ou mesmo apenas de voltar, de poder mostrar aí alucinações e não de voltar de fato no tempo, mas o fato é, como a gente viu, eles têm aí a característica demoníaca. Então, uma coisa interessante que o Ebenezer poderia fazer seria justamente lidar com o Saul. Como a gente sabe, em todas as vezes que a gente fez o como derrotar aqui, o Saul ajuda a afastar esses demônios. Então a primeira coisa que faríamos seria justamente fazer uma linha de sal, para assim conseguir nos afastar e nos separar desses seres. Desse modo, eles não conseguiriam chegar até nós, fazendo uma linha de sal em volta da casa, ou mesmo como a gente já viu, o fantasma não conseguiu transpor aí uma hora a porta, a gente conseguiria colocar a linha de sal pela porta e pela aí janela, ou seja, eles não conseguiriam transpor aonde seriam as entradas naturais, as entradas, né, que já acontecem dentro da casa. Desse modo, ficaríamos isolados. E assim, como vimos que Scrooge é um velho, dificilmente ele conseguiria aí fazer um ritual ou mesmo conhecer isso. Mas, por o Saul ser uma coisa antiga, ser uma coisa já lisonjeira dentro da cultura para se proteger dos fantasmas e de espíritos, conseguiríamos facilmente nos proteger. E por se tratar de demônios, a melhor coisa a fazer seria deixar sempre o Saul e mesmo uma bolsa de ervas, para nos afastar daqueles seres e ele não conseguir se aproximar de nós, e desse modo derrotaríamos os fantasmas do Natal do Sr. Scrooge. E o melhor homem que a boa e velha cidade já havia visto.